Olá, sejam bem-vindos a um momento de reflexão que vai trazer algo que vai acrescentar na sua vida. Sabe quando passamos por momentos de dificuldades, onde tudo parece que foge do controle, parece que tudo começa a dar errado? Pois bem, quando nós nos encontramos em momentos difíceis e estamos lá embaixo, ficamos tão pequenos, sabe o que aprendemos com isso? Que quanto menor nós somos, nós nos vemos, é o momento de nós enxergarmos o quão grande é o nosso Deus. Sabe quando a provisão da nossa vida começa a acabar? Isso é para a gente aprender que nós dependemos muito mais do provedor do que da provisão. Por isso hoje eu quero refletir com vocês uma passagem da Bíblia que fala sobre o profeta Elias, o homem que Deus levantou e colocou para ir junto do rei Acabe, um rei que saiu totalmente do caminho daquilo que Deus havia proposto para o povo dele. E ele, como líder da nação, acabou se casando com uma rainha que cultuava o deus Baal, que é o deus da prosperidade e o deus da vida. O rei Acabe, ele havia dado as costas para o Deus vivo. Mas Elias, um profeta levantado por Deus, vai até esse rei mostrar quem verdadeiramente era o Deus vivo. E ali ele profetiza diante do rei que a partir daquele momento não cairiam nem chuva, nem orvalho do céu. Ele havia arrumado uma encrenca muito grande com esse rei, porque ele acabou de dizer que o Deus que eles cultuavam, que era o Deus da vida, o Deus da prosperidade, não faria efeito nenhum sobre eles, porque a partir daquele momento uma grande seca se sobrecairia sobre aquele lugar e o povo, todos, iriam sofrer muito. Diante dessa profecia que ele realiza, Deus, quando ele nos coloca numa missão, ele protege os seus missionários. Porque ele sabia que naquele momento Elias ia passar por um grande perigo. E ele pega e diz para Elias para que se ele afastasse dali e fosse lá perto do Rio Jordão, onde ali corvos os alimentariam. Que estranho, né? Corvos alimentar, cara, acho muito estranho isso. O corvo eu nem acho uma figura muito legal, mas Deus ele age como ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quiser. Porque muitas vezes as provisões de nossas vidas virão de lugares e de pessoas que a gente nem imagina. Então, Deus ele sabe como agir, quando agir e como agir. Então, como foi profetizado, aconteceu. Aquela seca chegou e aumentou cada vez mais, até que, depois de muito tempo sem chuva, os rios começaram a secar. Inclusive aquele rio a qual Elias estava. E a provisão que chegava dos corvos também pararam. Isso para a gente aprender novamente que a gente depende muito mais do provedor do que da provisão. Mas Deus não desampara os seus missionários. E dali ele manda Elias para um lugar onde ele encontraria uma senhora que iria alimentá-lo. Quando ele chega naquele lugar, ele descobre que aquela senhora precisava muito mais do que ele. Porque quando ele pede o alimento para ela, ela diz para ele, olha, eu só tenho um pouco de farinha e de azeite. Será a última refeição que eu vou fazer para mim e para o meu filho e depois morreremos. Elias olha para ela sabe que ele é um homem de Deus e ele dá ordem para ela. Então pegue isso que você tem e prepare um pão para mim. Me alimente, depois você vai se alimentar e alimentar o seu filho. E por obediência essa mulher foi com o que seria a sua última refeição e prepara o alimento para Elias. A grande surpresa é que toda vez que ela tirava aquela farinha do pote, aquela farinha se recompunha. E toda vez que ela tirava aquele azeite do recipiente, aquele azeite se recompunha. Isso para a gente aprender quando a gente fizer a oração do Pai Nosso. É o pão nosso de cada dia. Tem horas que nós vamos passar por momentos de crise, mas Deus nunca vai deixar faltar o suficiente para que nós nos mantenhamos. Depois que passar a crise, pode ter certeza, abundâncias virão. Mas há momentos de provas em que nós temos que passar e temos que ser firmes na nossa fé, perseverantes, crendo que Deus jamais vai nos deixar faltar nada. Não, muito mais o provedor do que a provisão. E ali, passando um tempo, o filho daquela mulher, ele vinha a falecer, ficou doente e faleceu. Elias foi lá e orou por ele.
E aquele garoto ressuscitou. Olha quantas bênçãos, olha quantas forças, quantas manifestações de Deus. E Elias volta de novo ao rei Acabe, e lá ele desafia o rei Acabe e Jezabel, fala assim, ó, vamos mostrar quem é esse Deus vivo. Nós vamos fazer uma oferenda, e aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E lá fizeram as oferendas, e lá eles cantaram, o pessoal lá que cultuava o Deus Baal, clamaram ao Deus Baal que descesse fogo do céu, e Elias ainda até tira sarro, falou assim, ó, grita mais alto, quem sabe ele não está dormindo, não está escutando. É um pouco de arrogância dele, né? Mas o que acontece? Quando Elias ora, desce um fogo do céu, e ali estavam presentes 400 servos do Deus Baal. 400, cara. Todos eles foram desmascarados. Todos eles ali foram desmoralizados, porque ali se manifestou o Deus verdadeiro. E Elias manda matar aqueles 400 homens. Acho que não precisava isso, né? Mas tudo bem. Ali foi feita a manifestação de Deus. Mas o que acontece? Logo depois, a rainha Jezabel, ela ficou tão louca da vida que ela falou assim, olha, eu vou catar esse profeta aí e ele vai ver o que eu vou fazer com ele. O que ele fez com os meus profetas de Baal vai ser pouco. Meu, pensa que Elias pegou, quando ficou sabendo disso, ele fugiu. Sabe, cara, muitas vezes nós temos essa atitude. Nós vemos na vida da gente tantas vezes a presença de Deus, tantas vezes Deus se manifestando, Deus trazendo cura, Deus trazendo a provisão, Deus fazendo isso, fazendo aquilo, aquele outro, e nós caímos no esquecimento. Elias tinha acabado de passar por isso e de repente uma mulher ameaça ele. E ele esquece todo o poder de Deus e foge com medo para o deserto. E lá no deserto, ele como nós, chega a desejar a morte. Gente, está na hora de nós aumentarmos a nossa fé e crermos que muito mais é o Deus da provisão do que a provisão. Então eu peço para que Deus te abençoe hoje, para que você abra os seus olhos e a partir de agora não duvide. Se você está passando por um momento difícil, creia, tenha fé. Se você está no caminho de Deus, Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Tome posse dessas palavras. Que Deus abençoe você e que você se firme nesse caminho. Que o propósito tem um começo, um meio e um fim. Eu não sei em que estágio você está, mas acredite, uma hora tudo vai passar, como tudo no mundo passa. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês se firmem mais na fé.